Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém? Eu não sei contra você, eu me alegro. Me alegro com tudo aquilo que o Senhor faz e tem feito entre nós. Quantas coisas poderosas, né? Sempre tem pessoas que têm uma visão mesquinha de Deus. Você vai talvez encontrar pessoas que queiram fazer críticas, né? Para que isso? Pois é, eu já te falei e eu repito a cada domingo. O nosso Pai, o seu Pai, Ele tem condição de dar o avião para a gente fazer a obra, tem dinheiro para sustentar pastores, no Nepal, na Índia, na África, no Bangladesh, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em todos os lugares que nós estamos, são 41 países. E ao mesmo tempo, abençoar todas as pessoas. Nunca limite o poder de Deus na sua vida. Amém? Seja sempre alegre com o que o Senhor está fazendo. Isso é tão especial, não é? Nós estamos num momento tão poderoso e eu louvo a Deus por isso, como diz o pastor Aloysio, né? Depois de um grande evento, a gente tem uma ressaca espiritual. Mas que bom que você está aqui no culto. Glória a Deus. Eu tô em reunião desde quarta-feira, né? Mas sobrou um restinho de voz aqui para você. Aleluia. Glória a Deus por isso. Nós tivemos realmente ontem, né, um evento tão glorioso, marcante, poderoso, no estado de Serra Dourada. Foi algo que encheu o nosso coração de gratidão, de alegria, por tudo aquilo que o Senhor fez nesses 25 anos. Talvez você não conhece bem a nossa história, até quero te dizer que a gente escreveu um livro dos 25 anos da videira. Você pode encontrar na livraria um livro ilustrado, com fotografias, que conta a história desde o começo, lá na garagem da minha casa, com apenas 50 irmãos, eu e o pastor Aloysio. Jamais imaginávamos que Deus ia nos levar em lugares tão longe, tão altos, onde o Senhor, depois de pouco tempo, porque para a igreja 25 anos é nada, estamos em mais de 1.300 cidades, 41 países, tudo é muita graça de Deus. E isso é motivo de nós nos alegrarmos, e você está fazendo parte disso, né? E a minha palavra tem a ver com isso. A palavra de hoje tem a ver com o momento em que nós estamos. Hoje eu vou te contar por que Deus pegou 50 pessoas na garagem de uma casa e em 25 anos apenas levou para 41 países, 1.300 igrejas, nos deu esse prédio, nos deu esse avião, nos deu o estádio lotado. Eu vou te contar por que hoje. Deus pode fazer na sua vida também. Amém? Mas antes de continuar, quero lembrar você que eu lancei o devocional Na Presença do Pai, edição 2025, lá no estádio. Totalmente novo, é uma edição nova, com 365 novas mensagens do Evangelho, para abençoar a sua vida. Eu lancei agora, por causa da conferência, e também porque é uma bênção especial que o Senhor nos abriu, uma porta. Quarta-feira agora eu estarei em São Paulo, na Bienal do Livro, lançando esse livro lá, pela editora Vida, que é a maior editora evangélica do país hoje. E eu peço que você lembre de orar por mim, porque eu creio que não apenas vai edificar a vida de muitas pessoas, mas também vai salvar a vida de muita gente. Hoje, por causa desse livro, 30% das pessoas que me escutam no Instagram não são evangélicas, porque não é um livro sobre religião, é um livro sobre o amor de Deus, sobre o perdão, sobre a reconexão com o Pai, e tem sido algo muito poderoso. Pois eu recomendo, se você quiser, no final eu vou estar ali no hall. Se você quiser adquirir, vou estar lá para fazer um autógrafo, tá bem? Fica aí a recomendação para você. Muito bem. Só um minuto, nós queríamos pedir licença, pastor Naor. Aqui está entrando. Antes de orarmos por esse livro, eu queria convidar aqui os pastores e a pastora Marília, junto com os 25 anos de videira, faz 27 anos de ministério do pastor Naor, amém? Completou ontem no Serra Dourada. Esse grande homem de Deus que tem sido uma fonte
jorrante da parte de Deus sobre a vida das nossas vidas. Eu tenho certeza que você está aqui recebendo também essa palavra viva todos os domingos. Queria que nós juntos pudéssemos homenageá-lo, orar por ele e abençoar a sua vida, né? Porque o Senhor guarde, proteja, livre, realmente derrame sobre ele essa unção poderosa de revelação, de autoridade, de vida. Amém? Eu tenho o privilégio, além de ser um irmão em Cristo, ser um irmão em sangue, ele ser o meu pastor, né? Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dele. E esse é o meu desejo, que o Senhor te dê longevidade nessa unção. Amém? Queria passar aqui também, antes da gente orar, pastora Marília, depois. Amém, amor. Eu queria também aproveitar que a igreja está aqui. Hoje nós temos mais liberdade, né? Estávamos na conferência e com muitas programações, mas hoje nós podemos em casa abençoar, né, a sua vida. E eu quero testemunhar diante dos irmãos, né, a sua dedicação, né? Você é alguém que não mede esforços para poder se desgastar, né, pela obra, em preparar a palavra. Quando Deus, né, te dá uma palavra, um comissionamento, você vai ali para o escritório, a gente quase nem se encontra quando vai preparar. E eu creio mesmo que o Senhor te escolheu para esse tempo, né, esse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos partir para algo novo no Senhor. Porque é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração, né? Nós louvamos a Deus por tudo que Deus fez. Por esses 27 anos de ordenação, 25 anos de igreja videira. Mas nós queremos ter o nosso coração agora cheio de fé para os próximos anos que virão. E nós estamos aqui hoje para louvar a Deus pela sua vida, né? Obrigado por ser um pai maravilhoso dos nossos filhos, um avô maravilhoso dos nossos netos, né, um marido presente, que me ama, que realmente nos supre em tudo que nós precisamos. E o mais importante, você é alguém que manifesta o Senhor, manifesta Cristo na nossa casa, na vida da igreja. Aqui eu queria projetar um versículo que está em Atos, capítulo 20, no versículo 24. Né, Paulo diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Você tem feito isso, você não tem considerado a vida preciosa, porque você tem se esmerado em dedicar a sua vida, né, para manifestar a palavra da graça, para ensinar, né? E esse livro é justamente o que Deus tem feito na sua vida, porque através desse livro, né, através das mensagens, tudo que você tem pregado, pessoas têm conhecido o Senhor fora da religião, um Deus verdadeiro, um Pai, e que o Senhor possa te inspirar, amém? Possa abençoar a sua equipe de pastores local, no estado de Goiás. Nós acompanhamos mais de 100 igrejas no estado de Goiás, né? Goiânia, você está aqui cuidando das igrejas. E nós queremos liberar, amém, irmãos? Queria chamar você agora para liberar uma unção nova. Liberar um vinho novo. Para os próximos anos que estão à nossa frente. Que o Senhor levante o Naor com uma unção nova e fresca. E que ele possa realmente ser muito mais usado pelo Senhor do que ele foi até hoje. Amém? Queria chamar um dos pastores. Estende suas mãos para cá. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida do pastor Naor. Te damos graças, Senhor, por esses 27 anos de ministério. Porque o Senhor o deu, Pai, como um dom para a sua igreja. Nós te damos graças, Senhor, de todo o coração pela vida dele. Pai, te pedimos que o Senhor o cumule de bênçãos, de vida, de graça, de favor. Senhor, nós profetizamos que os melhores anos da vida do pastor Naor ainda estão diante dele. Os melhores anos do seu ministério ainda estão à frente. Não foram os que ficaram para trás, são os que estão adiante.
Senhor, liberamos sobre ele uma nova medida de unção, de prosperidade, de vida, de graça, de poder, de fluir, de unção de Deus. Pai, continue dando a ele palavras proféticas, palavras inspiradas. Senhor, continue dando a ele livros, Senhor, devocionais poderosos no Senhor. Dá para ele, Senhor, palavras que vêm do céu, em nome de Jesus, Pai. Que haja alegria no seu coração, no seu ministério, na sua casa, na sua família, com seus filhos, com os seus netos, com a sua esposa. Pai, nós profetizamos graça, favor de Deus, bênção sobre a vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pastor Naor, eu só quero... Esse vídeo do pastor Luiz do avião foi profético. O começo dele é um testemunho violento. Pede para Deus o que você quer. Eu não sei se o Senhor tem pedido isso, mas eu sinto no meu coração de te falar. Se o Senhor tem pedido para ser um best-seller, pede para Deus. Ele vai te dar. Esse livro vai ser um best-seller. Eu sinto dessa palavra profética hoje. Amém? Vai ser. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É Pix, é Pix, é Pix, é Pix, é Pix. Agora. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmãos. Obrigado pelo carinho, pelas palavras de honra. Obrigado, é verdade. Eu tinha me esquecido disso. Para mim foi um dia especial a mais, o Serra Dourada, porque eu estive lá com os Radicais Livres por 4 anos. E faziam 9 anos que a gente não voltava lá. Nós voltamos lá ontem, e exatamente ontem eu fiz 27 anos de ministério. Coisas poderosas, né? Datas são importantes, você deveria valorizá-las na sua vida. E eu não vou pregar sobre isso hoje, talvez em outra ocasião. O Senhor nos deu uma palavra nessa conferência, como sempre Deus nos dá. E o interessante é que eu tinha recebido uma palavra, e o pastor Luiz também, a mesma coisa. Falei, pastor, eu sinto que Deus vai, esses 25 anos, eles estão marcando o encerramento de uma época. Para nós, como igreja, e começando algo novo de Deus, muito poderoso. Muitas coisas aconteceram. E a junção do que o Senhor fez, tudo junto, para nos mostrar que até aqui, nesses 25 anos, Deus fez coisas incríveis, mas que agora começa algo novo da parte de Deus sobre nós. E quando eu digo isso, eu quero que você entenda uma coisa. Não é neutro participar de uma igreja. Não seja uma pessoa natural. Tem gente que fala assim, não, eu vou em qualquer lugar, ali perto da minha casa, mais fácil. Amém? Tomara que seja realmente uma igreja viva. Eu não julgo que só nós aqui temos algo, ou que só nós pregamos a Cristo como centro, ou que prezamos pela presença. Tenho certeza que Deus tem outros lugares abençoados aqui na nossa cidade. Mas certifique-se disso. Não seja natural. Por quê? Porque participar de um corpo espiritual é algo sério, não é neutro. Ou vai comprometer a sua vida, ou pode afetar poderosamente a sua vida. Então, quando eu falo que Deus deu uma palavra para nós como igreja, isso tem a ver com você. Você faz parte dessa família. Você compreende que aqui não é um clube? Aqui não é um clube do Lions. Aqui é o corpo de Cristo, é uma coisa espiritual. Você não está aqui participando de uma religião. Tudo que Deus derrama aqui cai na sua cabeça. Então, Deus nos deu uma palavra, nós temos no nosso coração uma convicção, uma percepção de que algo novo começou. E eu preguei essa palavra na conferência. Então, em algum momento eu vou pregar para a igreja também. Mas só para adiantar para você, Isaías 43, a Bíblia fala que Deus está fazendo algo novo.
não é novidade. Novidade é curiosidade da carne. Novo é algo que Deus faz no seu espírito, que muda você de lugar, de influência, né? Mas eu e o pastor Luiz conversávamos sobre isso e dizíamos, mas o que seria esse novo? Está aí 43:19, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ele fala, o Senhor está dizendo, perceba, eu estou trazendo a luz, a revelação, não se distrai, preste atenção no que eu estou fazendo, algo novo está fluindo no meio de vocês. Mas nós às vezes falamos, mas o que seria esse novo? Não sei. E Deus falou muito poderosamente comigo outro dia, me deu essa palavra, e depois eu ministro, mas só para dizer que eu falei, pastor, eu tenho uma convicção muito grande, o que eu sinto no meu coração, que Deus está nos dando, é uma nova unção de realeza. Nós entramos num novo nível de governo. Realeza é isso, de influência, governo, influência e riqueza no mundo espiritual e aqui também. Não é sobre pessoas, sobre o mundo espiritual. Mas também um tempo de grande prosperidade. Se prepare para prosperar. Porque todo o dinheiro da igreja vem dos irmãos. E Deus falou que nós vamos entrar num tempo de riqueza. Então é você que vai ficar rico. Se você não gosta disso, passa para o lado, por mão para o lado. Fala, fica com a minha parte. Não tem problema. Mas é verdade. E hoje, irmãos, vou contar um negócio aqui que aconteceu, que eu achei um pouco estranho, mas, por outro lado, fiquei impressionado, porque não me lembro de ter acontecido isso comigo. Hoje, na hora do almoço, tinha uns irmãos empresários de fora, me convidaram para almoçar, num restaurante muito bom aqui de Goiânia, e eu fui. E a gente estava já com pressa, tinha que ir embora, né, porque tinha o culto. Eu e a Marília, a gente estava numa mesa, e daqui lá na bateria tinha uma outra mesa, ou mais até, está aqui lá no final talvez, mais ou menos essa distância, ou seja, era longe. Inclusive tinha a porta no meio, não dava para ouvir nada de uma mesa na outra. E eu nem estava vendo também. E eu estava nessa mesa compartilhando com os irmãos as impressões do meu espírito. E a Marília também com as irmãs, ali na mesa. E a gente estava ali, né? Mas para nós, nosso ambiente normal. E aí um irmão foi no caixa, que é do outro, era depois dessa mesa. E aí a gente levantou, despediu, falou, vamos lá despedir do irmão também, né? Do outro irmão, eu e a Marília. E aí a gente está passando assim nessa mesa, eu até assustei, uma mulher levantou de uma vez, levantou assim, derramou a água, porque ela bagunçou, e parou na nossa frente e falou, para aí. Falei, porque assim, não era num bar. Ela parou na nossa frente, derrubou a água, e falou, para aí, vou falar um negócio para vocês. Eu falei, o que foi? Tem uma energia. Vocês estavam naquela mesa e vocês estavam liberando uma energia muito poderosa lá. Eu não sei o que ela é, não. Não posso imaginar, mas pelas palavras. Eu falei, muito forte. Tinha uma energia naquela mesa. Vocês dois. Nem sei quem vocês são, o que vocês fazem. Eu falei, amém. Falei, então eu já vou liberar na sua vida também, já comecei a orar por ela. E fui embora. Falei para ela depois até falei, não, vai a hora me visitar, para você receber dessa energia. Aonde? Falei, eu sou pastor da videira. Sabia. Ela falou assim. Mas eu fui embora, falei para a Maria, que coisa, né, amor? Nunca aconteceu isso. Como que essa mulher estava sentindo algo lá do outro lado? Falei, isso não é normal. Eu penso que tudo são sinais de Deus. Que interessante, uma das coisas que eu me lembrei depois, eu faço essa oração, Deus, eu quero ser um carregador da sua presença. Aonde eu estiver, eu quero carregar a sua presença. Eu quero fluir da sua presença. Porque é o que acontece quando você sabe uma coisa poderosa em Atos? Não é minha pregação, não. Estou só dando testemunho. Tem uma passagem de Atos,
que a Bíblia fala que os apóstolos estão operando milagres, fazendo um monte de coisa, e alguém fala assim, que eles reconheceram, as pessoas reconheceram que estes homens estiveram com Jesus. Eles perceberam, por alguma razão, que aqueles homens estiveram na presença de Deus. Que se diga isso de nós, lá na sua escola, no seu trabalho, na sua família, que as pessoas digam a seu respeito, não sei explicar, mas eu percebo que você teve com Jesus. Claro que o Espírito Santo habita em você, mas quando você gasta tempo na presença do Pai, presta atenção. O Pai depois manifesta presença na sua vida também. Mas, voltando para esse assunto, toda essa nossa história, pessoas podem olhar, então agora estou pregando, e aí podem falar, motivo de tanta coisa, é porque o pastor Aloysio é um homem incrível, inteligente, capaz, porque você prega bem, porque vocês isso, e as pessoas não sabem de nada, estão iludidas, não nos conhecem, porque quando elas nos veem, o que você acha que ela vê? Ela vê o que ela não sabe que ela está vendo, ela vê o poder de Deus, só que ela acha que somos nós, mas o que ela não sabe, elas acham que nós chegamos até aqui por força e por poder, mas o que elas não sabem é que nós chegamos até aqui por fraqueza. Fraqueza. E essa é a minha palavra para você hoje. O poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. Somente os fracos podem chegar em lugares altos, em Deus. Esse é um golpe na mente humana. É um golpe, porque o mundo ensina que só os fortes chegam lá. Mas Deus diz, só os fracos chegam lá. Que loucura. Eu sou o mais improvável da minha casa. O pastor Aloysio é também da casa dele. Se você fosse conhecer a nossa história, jamais poderíamos estar onde nós estamos. Quantas vezes, para subir aqui, nós temos que clamar a Deus no quarto. Porque nos sentimos completamente incapazes de estar aqui. Incapazes de ter o que falar. Fui pregar nessa conferência no estádio. Domingo eu peguei um rotavírus. Terrível. Fiquei na minha casa segunda e terça de jejum obrigado. Trancado, que nem em reunião podia ir, tomando soro. Indo no banheiro. E eu me levantei, porque eu falei, como é que faz? O médico falou, 5 dias. Eu falei, não, 5 dias não fecha a conta, porque quarta-feira tem reunião. E eu me levantei, me posicionei em Deus, falei, Senhor, decreto, não aceito. 2 dias eu estava curado. Mas eu fiquei lá na minha casa esses 2 dias. Falei, por outro lado, o diabo me atacou, mas o tiro saiu pela culatra, porque se eu não tivesse também pego esse negócio, eu estava fazendo reunião, correndo, eu não tinha parado. E eu tinha que parar, porque eu precisava orar. Você não pode se apresentar diante dos homens sem primeiro comparecer diante de Deus. Essa é a nossa história, a minha e do pastor Aloysio, e de todo mundo que prega aqui. Nós oramos por você em casa, nós clamamos a Deus para depois vir aqui, a cada domingo, para que o poder de Deus se manifeste e não o conhecimento humano. Eu fiquei lá por 2 dias na minha casa, e digo para você, eu não tinha nada no meu coração. Eu orava, a Bíblia é tão grande, mas eu não tinha nada para falar. Não tinha nada que queimava em mim. E eu falei, vai começar a reunião, Senhor. O que eu vou fazer? E a hora que começar, não dá tempo de eu preparar mais nada. Eu até fiz alguma coisa. Mas sabe, era arroz com ovo. Eu falei, como é que eu vou servir isso? Tem misericórdia. Pois quarta-feira, a conferência começou na quinta, mas quarta já tinha reunião aqui, de manhã, de supervisores. E eu vim. Falei, aleluia.
descansei, entreguei. Falei, em algum momento, algo vai acontecer. E na quarta-feira eu comecei a live, e antes de eu abrir a reunião, corri para fazer a live. E quando eu ia falar outra coisa, comentei o versículo de Isaías. Quando eu comentei, o Espírito Santo caiu em cima da minha cabeça. Eu comecei a chorar. E por 40 minutos, Deus sentou do meu lado e falou, escreve, porque agora eu vou falar. E Ele me deu as palavras, uma atrás da outra. Você vê como que são as coisas? Tem histórias que a gente não sabe. Às vezes você vai ficar 2 horas, 2 dias para ouvir. E não vai ouvir. E de repente, em 5 minutos, Ele vai falar tudo. Porque não? E às vezes também, você não vai ter que orar 2 dias. Andando pelo caminho, Deus vai entregar. Não existe uma receita. Mas não é necessário ouvir a Deus. Deus fala com a gente, mais do que você imagina. Nós é que não paramos para ouvir. É necessário isso. Mas tudo isso é apenas para te dizer que se estamos aqui, estamos por fraqueza. Estamos por reconhecer a nossa incapacidade. Não somos o que as pessoas às vezes imaginam. Na Bíblia tem uma história de um rapaz que nos mostra isso, que é Gideão. Gideão tem uma história preciosa. Houve um tempo em Israel em que todas as vezes que eles colhiam o trigo, que era o sustento da nação, os midianitas vinham, os inimigos, e roubavam. Imagina que toda vez que o Brasil colhe tudo, uma outra nação poderosa vem aqui e rouba. Que desespero. E a Bíblia fala que por isso, Gideão, que era da tribo de Manassés, estava malhando o trigo no lagar. Que é estranho, porque o lagar é lugar de fazer uva, vinho, de amassar a uva, não o trigo. Por que você acha que ele estava lá? Porque ele estava malhando o trigo, que é bater o trigo para soltar a palha, escondido, com medo de que o inimigo roubasse. E o texto diz assim, em Juízes 6:11, coloca para mim, está aí já. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Que coisa, né? Deus não te vê como os homens te veem. Deus não te vê como você se vê. Na verdade, você não sabe nada de você, nem eu. Deus sabe de nós muito mais do que nós. Porque foi Ele quem nos fez. No estádio, eu preguei essa palavra. É o que Deus pensa de você que define quem você é. A sua identidade não é definida sobre o que você pensa de você mesmo. A sua identidade não é definida sobre o que o diabo diz, sobre o que as pessoas criticam. A sua identidade é definida sobre o que Deus pensa de você. E eu tenho uma notícia boa para te dar. O que Ele pensa de você não é coisa ruim. É coisa muito boa. Mas depois você escuta a pregação de novo. Lá do estádio. Vou colocar ela no meu canal. Acho que não deve estar ainda. Veja. Deus, Ele chama as coisas que não são como se fossem. Como se existissem. Gideão estava escondido. O Senhor aparece e fala para ele uma palavra. Seja forte, seja valente. Porque Deus chama as coisas que não são visíveis, tangíveis aos nossos olhos, como se fossem. Deus vê o que nós não estamos vendo. Mas a pergunta é, Deus queria dar o livramento, Deus queria dar um basta nessa situação, em favor da nação de Israel. Deus estava dizendo, chega, não vão mais roubar a comida de vocês. Chega dessa opressão.
não vão mais roubar o seu salário, não vão mais roubar a sua família, não vão mais roubar as suas bênçãos, não vão mais roubar o que eu tenho dado para vocês, basta. E ele falou, eu vou levantar um homem para encerrar esse assunto. E ele chama Gideão. Por que será que ele escolheu ele? Tinham muitos. Por que Deus escolheu esse homem? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, a Bíblia nos ajuda a entender. A Bíblia diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Veja, quando Paulo está dizendo que não foram chamados muitas pessoas, muitos doutores, não foram chamados muitos milionários, muitas pessoas altamente capazes, inteligentes, ele não diz que não tem ninguém, não. Ele não está dizendo que Deus não chama esse tipo de gente, ok? Ele está dizendo que não são muitos, minoria. Você não vai ver muita gente, doutor, sendo chamado por Deus para ser pastor. A maioria não é. É isso que Paulo está dizendo. A maioria é gente muito simples, como nós. Veja, ou seja, então, lembra sempre disso. E ele fala que, ele está falando de pessoas naturais. Há muitas pessoas, naturalmente falando, capazes. Mas na Bíblia, carne significa natural. Olha o que diz ainda o verso 27. Continua um pouquinho. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, os que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Poxa vida, eu sou isso, irmãos. Não falo com moderação, falo na presença de Deus. Você não sabe de onde nós viemos. Você não conhece muito da nossa história. Eu posso falar um pouco, porque o pastor Aloysio já falou dele em outras ocasiões, pouco, que ele também detesta falar de si mesmo. Mas o pastor Aloysio, que para nós, não sou eu que digo isso, muitas pessoas dizem isso, e é verdade, o nosso pastor é hoje um dos homens um dos maiores homens de Deus do nosso país. Falo sem exagero. O pastor que estava aqui estava contando para nós que na Marcha para Jesus, no Rio de Janeiro, que tinha todos os pastores importantes falando lá, um homem, que eu não sei quem é, pegou o microfone e falou, vocês estão falando de muitos homens de Deus, mas um dos maiores homens de Deus do país que vocês não conhecem, chama-se Aloysio, mora lá em Goiás. Fico vendo, Deus às vezes põe gente assim, não é? Fico vendo coisas impressionantes. Mas o pastor Aloysio, ele vem de uma família paupérrima. Na casa dele não tinha banheiro, era fossa. Ele era o filho único de um pai alcoólatra. Filho único homem, de várias mulheres, um homem. O pai dele, alcoólatra, caía na rua. Muitas vezes tinha que buscar na sarjeta. Uma pobreza extrema. Foi embora, abandonou a família. Sua mãe criou Dona Elza, uma guerreira que já partiu para o Senhor. Tinha dia que ela era sábia, porque muitas vezes não tinha carne. Então ela fazia arroz normal um dia, e no outro dia ela falava, hoje tem novidade, hoje eu fiz arroz doce. Mas era essa a realidade. Ele não tinha habilidade para praticar nenhum esporte. Era tímido, não tinha amigos. E se refugiava por isso nos livros. Mas Deus estava por trás de tudo. O pastor Aloysio conta que às vezes ele ficava parado, pensando na vida, e às vezes ele babava. Eu estou falando porque ele já falou aqui.
E a família dele falava, eu acho que esse menino tem problema. De mim não vou falar, só vou falar pelo meu apelido, você imagina quem eu era. Sabe como minha família me chamava? Tonga. Tonto, menino besta. Batia na minha cabeça. Pam. Deus escolhe gente assim. Deus não ganha corrida com cavalo de raça, só com pangaré. Para que a glória seja do montador. Para que as pessoas olhem e falem, esse povo da videira não podia ter essa arena. Eu conheço aqueles caras, eles não têm condição. Não podia ter avião, não podia encher estádio, não pode. Igrejas muito maiores que a nossa não têm coragem de ir para o estádio, sabia? Porque não tem unidade. Nós, muito menores, vamos para lá, porque esse povo aqui, quando decide fazer uma coisa, Deus põe a mão. Porque tem um só coração. Não é porque somos fortes em nós mesmos. Não somos, irmãos, de verdade. O pastor Ulisses é extremamente tímido. Como ele mesmo diz, o púlpito aqui na frente do povo não é o ambiente que ele se sente confortável. Ele geme para subir aqui. Só que aí quando chega aqui, a unção toma a gente. E você fala, nossa, incrível. Mas não somos nós, é Deus. Eu não vou te contar tudo que acontece daqui até chegar lá e subir a escada. Capeta às vezes sai daqui e vai atrás de mim. E eu tenho que conversar e resolver lá no pé da escada antes de subir para cá. Mas não é que é pesado, não é isso que eu estou falando. Eu sou feliz de ser pastor. Eu não sirvo para mais nada na minha vida. Só estou te dizendo que eu não poderia. Mas o Rick Warren, quem já ouviu falar do Rick Warren? Ele é o autor do Uma Vida com Propósito. Eu acho que é o maior best-seller gospel do mundo. Se eu não me engano, ele já vendeu mais de 20 milhões de livros. Ele ganhou tanto dinheiro que ele, depois acho que de 30 anos de ministério, ele somou tudo, da vida toda, o salário que a igreja pagou para ele, e devolveu para a igreja. E sobrou ainda muitos milhões, porque ele vendeu milhões e milhões de livros. Mas sabe o que acontece com ele? Quando ele vai pregar, ele tem um problema. Ele não consegue falar em público. E desmaia, às vezes, de nervoso. Ele que conta isso. Ele é um dos maiores pastores do mundo. Aconselha presidente americano. Mas ele tem que ter um backup. Tem um pastor que estuda o esboço junto com ele, fica no fundo. Porque se ele desmaiar, o pastor continua. E às vezes ele desmaia de nervoso. Mas como é que pode? Pois é. Essa é a glória de Deus. Usa pessoas fracas, com problemas, limitadas. E as pessoas falam, mas como que pode? Eu não sei quanto a você. Para mim isso é uma boa notícia. Se você tem fraquezas, feliz é você. Você está capacitado. Você está qualificado para receber poder de Deus. Não é fantástico? Deus usa o que não é para reduzir as coisas que são a nada. Deus pega um câncer, um tumor, que é muita coisa, pode matar alguém, e com a sua palavra, Ele seca ele. Que loucura. Veja o poder de Deus como Ele se manifesta na nossa vida. Essas coisas, Ele usa as coisas que não existem para reduzir assim. Eu quero explicar esse princípio para você, porque quando você compreendeu o que eu estou falando, você vai conhecer os caminhos de Deus. Você vai saber como Deus trabalha, e você vai poder fluir em Deus. Muitas pessoas tentam fluir com Deus
como super-heróis. Pensando o quê? Ah, não, Deus está lá em cima. E eu tenho que subir lá. Não, não. Você não tem que subir lá porque você não consegue. Ele vai descer para falar com você, para ministrar na sua vida. Ele está aqui, na verdade. Ele já veio. Você não viu que Ele ama tanto você ainda, nesse nível. Ele quer se revelar a você. Ele enviou seu Filho, que nasceu rei. Jesus nasceu rei. As pessoas dizem que Jesus veio para ser rei. Não, não. Onde está o menino rei dos judeus? Não foi isso que disseram? Ele chegou rei. Ele não veio para ser rei. Mas ele veio como um rei humilde. Nasceu numa família pobre, em Nazaré. Nazaré, nem sei o que era aqui em Goiás. O quê? Faina? Não, Garavela é luxo. Pé do Faina. Nazaré era uma cidade dormitório. Quem vinha do norte ia para o sul, tinha que passar lá e vice-versa. Era lugar de passagem. As pessoas não... Cidade muito pobre. Na verdade, com uma má fama. Porque imagina, você sabe, lugares de mercadores, pessoas que paravam ali só para dormir. Então tinha muita prostituição, muita coisa ruim que acontecia lá. Pobreza, miséria, prostituição. Essa era Nazaré. Jesus era de lá. Que loucura. Por que Deus escolhe vir e quando Ele vem, vai para um lugar desse? A gente brinca aí com o Faina, né? Mas imagina, Jesus vem e começa no Faina. O pessoal de São Paulo não sabe o que nós estamos falando. Depois procura lá no Google. Não tem, né? Eu acho que nem tem no Faina, não tem no mapa. Eu acho que não tem mesmo, não. Nada contra alguém que é do Faina. Se você é do Faina, você está qualificado mais do que todo mundo aqui. Faina é uma passagem que tem aqui em Goiás, literalmente, só tem uma rua e a contramão. Tem uma vaga aberta, a gente precisa abrir uma videira lá, né? Então veja, é verdade, estou brincando com você, mas é isso que era Nazaré, um lugar terrível. Mas não é incrível que quando Jesus vai expulsar um demônio em Atos, a Bíblia relata que Jesus chegou e expulsou o demônio. Pedro expulsou o demônio. Obrigado, irmã. Em nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia faz questão. Poderia escrever, em nome de Jesus Cristo é que Pedro fez isso. Não, em nome de Jesus de Nazaré. Nazaré. Porque Deus estava colocando a cidade pior, que não era, no lugar mais elevado. Porque Ele escolhe a escória para glorificar o nome dEle. Ele pega o que não é. Por isso que, lembra que os apóstolos falaram, quando descobriram que Jesus era de lá? Um deles falou o quê? Ah, mas de Nazaré pode vir alguma coisa que presta. De Goiás, no meio dos caipira, pode nascer uma igreja desse tamanho. Não é verdade? Era a mesma coisa que eles pensavam de Jesus. Era de lá que Ele vinha. Que coisa impressionante. Vamos continuar lendo o verso 30. Passa para frente, amado. Olha o que diz. Mas vós sois dele. Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Você lembra o que a gente leu para trás? É o menor, é o pequeno, é o desprezado, não é nada, não é coisa alguma. Mas aí chega agora ele fala, mas ele se tornou a sua sabedoria.
E você sabe quando... Preste atenção. A Bíblia fala que nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é a sua santidade, Ele é a sua glória, Ele é a sua sabedoria, Ele é a sua aprovação, Ele é a sua justiça, Ele é a sua redenção, Ele é tudo. Então, Paulo resume, presta atenção. Se você é alguma coisa, você só é por causa dele. Então não se glorie em você. Nunca diga, meu braço comprou esse carro. Meu braço construiu essa empresa. Meu braço escreveu esse livro. Não, não diga isso. Você não tem nada se do céu não te for dado. Você não tem sabedoria, você não tem inteligência, você não tem saúde, você não tem portas abertas, você não tem conexão, se Deus não te abençoar. Glorie-se no Senhor. Não nos gloriamos. Não nos gloriamos com o que está acontecendo aqui, porque sabemos que foi Deus que fez, muito bem. Nem sabemos explicar como chegamos até aqui. Um dia alguém perguntou ali na sala do pastor Aloysio, uns americanos que vieram aqui entrevistar ele, e perguntou, qual o segredo do sucesso da sua igreja? Eu fiquei ouvindo a resposta do pastor Aloysio, e ele disse, você já ouviu falar sobre Ismael e Isaac? Já. Ele falou, Ismael nasceu de um arranjo de Sara, porque era estéril, não podia ter filho, Deus falou que ia ser pai de multidão, ela deu um jeito, arrumou a concubina, colocou para dormir com seu marido, e o Ismael nasceu. Está explicado. E Isaac? Como é que explica uma mulher velha, estéril, com o menino no colo, fazendo o exame do pezinho? Você não explica milagre. Você experimenta. Essa é a videira. Não sabemos explicar. Apenas dizemos que não temos a ver com isso. Nos gloriamos nele. Nos gloriamos nele. Porque se não fosse ele, não estávamos aqui. Então, se você está doente, ele é a sua cura. Se você está endividado, não prospera, não sai do lugar, Jesus é aquele que te liberta da maldição da miséria. Não espere em outro lugar. Não espere em outro lugar. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Muito bem, vamos voltar lá para Juízes, capítulo 6, verso 13. Respondeu-lhe Gideão. O Senhor falou o que para ele? Vai ser forte e corajoso, não foi? Respondeu-lhe Gideão. Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que a gente está passando por tanta luta? Porque estamos sendo oprimidos. E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Muito bem, eu já ouvi muitas pregações de Gideão. E a maioria dos pregadores falam que Deus escolheu Gideão porque ele era forte. Ele tinha fé e era forte. Mas estão enganados. Ele tinha fé, mas era fraco. Por isso que Deus escolheu ele. Essa força aí não é a dele. Era a força que Deus estava dando para ele. Vai na força que ele estava dando para ele. As pessoas se iludem, se enganam, se equivocam. Quando Deus fala para ele, vá nessa tua força, ele está dizendo que enquanto você for fraco aos seus olhos, isso será poderoso e será a sua força. Quando você achar que pode, você deixou de poder. Mas enquanto você não pode, essa é a sua força. Enquanto você não é capaz, Deus está sendo capaz do seu lugar. Nunca se esqueça isso. Porque na hora que você esquecer, você perde a sua força. Falei para o pastor Aloysio,
Deus nos testou por muitas vezes, em muitos lugares até aqui. E nós nos humilhamos. E o Senhor nos deu essa glória. Mas a partir de agora, essa glória é o nosso teste. E nós vamos continuar de joelhos. Por quê? Porque nos gloriamos só nele. Não nos iludimos. Porque se esquecermos, caímos. Se começarmos a achar que somos capazes de fazer alguma coisa, reunir um estádio, um prédio desse, nós perdemos o poder de Deus. Porque começamos a acreditar em nós. Você já viu gente assim? Ele não era nada, ele se humilhava, ele dependia de Deus, ele chorava e Deus levantou ele. Foi ou não foi? Aí o irmão prosperou e o que é que ele fez? Foi embora da igreja. Vocês conhecem gente assim? Foi prosperar, sumiu. Esqueceu. Esqueceu que foi Deus que fez. Achou que agora pode. Fui convidado para pregar no final desse mês um evento de homens, empresários, que não são crentes. O irmão me convidou, Deus falou comigo. Estou falando, tem dia que eu fico 2 dias orando, Deus não fala comigo. O cara me convidou, Deus me deu a palavra. No convite. É uns trem assim que fala assim, eu podia ser sempre assim. Eu vou pregar sobre o maior erro dos homens. O maior erro do primeiro homem foi tentar ser homem, sem depender de Deus. Essa palavra eu vou pregar para os homens aqui em dezembro, dia 7. Não é o meu assunto, presta atenção. Havia 12 tribos em Israel. Então, Deus está dizendo para ele. Gideão disse que ele era o menor da tribo de Israel. E dentro da tribo ele era o menor da menor família. E na casa do pai dele ele era o menor dos seus irmãos. Ele era da tribo mais inferior. Dentro da tribo. Vamos traduzir aqui de volta para a nossa ilustração. Ele era goiano. Do Faina. Lá no Faina, a família dele era a mais pobre da cidade. E lá na família, ele era o pior dos irmãos. Esse é Gideão. O que Deus escolheu. Meu Deus. Eu estou traduzindo para você no goianês. Para você entender. Manassés era o povo que pertencia a uma tribo que vinha da linhagem de José. Efraim e Manassés, 2 tribos. Manassés foi rejeitado, porque a primogenitura era para ser para ele, foi dado para Efraim, a bênção. Deus trocou. Por isso ele foi rejeitado. E Gideão era dessa tribo, uma tribo que não tinha alto nível de dignidade lá em Israel. De todas as famílias, a mais pobre e ele era o menor. Verso 16 de Juízes 6 diz, e ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E aí Deus dá um sonho para ele, lá no verso 36. Olha o que diz. Disse Gideão, desculpa, não foi o sonho ainda. Deus então, e Gideão fala, bom, não vai ter saída. Deus quer me usar, mas será que é Deus? Porque se não for Deus, eu estou lascado. E Deus fala, aí o Gideão fala para ele, Senhor, não fica nervoso comigo, não. Eu queria ter certeza, vou te pedir algo. É a história da lã, você já ouviu, vou ler para você. Disse Gideão a Deus, se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecereis que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã,
Do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só mais uma vez. Rogo-te que, mais esta vez, faça eu a prova o contrário com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra, ao redor, haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra, ao redor, havia orvalho. Você sabe que na Bíblia, o orvalho é a graça de Deus, né? Aqui em Provérbios 19:12, a Bíblia fala: como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor, sua graça, é como o orvalho sobre a erva. Olha o que está acontecendo aqui. Gideão falou para ele: eu vou colocar um punhado de lã da ovelha. Se é o Senhor está falando comigo, que nessa noite, só esse pedacinho de lã fica encharcado, e em volta fica tudo seco. Ficou. Ele falou: agora eu vou abusar, o Senhor não fica nervoso comigo não. Na próxima noite, faz o contrário. Fica tudo molhado, e só a lã fica seca. E Deus fez. Na Bíblia, todo milagre, ele é uma demonstração do poder de Deus. O que é esse pedacinho de lã? Cristo. Sempre que se refere à ovelha, a Bíblia está falando de Cristo. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus. Quando ele veio, a Bíblia fala que ele veio ao mundo cheio de quê, gente? De orvalho, cheio de graça e... lembra? Ele veio ao mundo cheio de graça e verdade. Só ele. Não tinha nada de graça no mundo. O mundo era seco, mas ele estava tomado de graça. É a primeira noite. Quando Jesus veio, ele era a lã cheia de graça. Mas lá na cruz, toda a terra agora estava cheia da graça. E ele estava seco, porque levou os nossos pecados. Esse milagre revela o poder de Deus. E o Senhor estava revelando a ele. Lembre-se disso. Se você quer que Deus te use, se você quer que Deus te abençoe, fique na parte de baixo, porque o orvalho só pode descer, ele não sobe. Deus dá graça aos humildes, diz 1 Pedro 5, mas resiste o soberbo. Pessoas soberbas não podem receber. Deus só dá graça para o humilde. A graça é uma posição superior, por isso que a Bíblia fala: da graça decaíste, vós que estão na lei. Por que decaiu? Porque ela está em cima. Se você quer receber favor, você tem que estar embaixo. Uma posição de humildade. Amém? E Gideão falou: então tá bom, agora o Senhor já provou, vamos para a guerra. Vamos resolver o negócio. E Gideão então sai na nação e convida todo mundo. Gente, Deus falou, vamos acabar com esse problema. Quem vai comigo? Apareceram 32 mil homens. Gideão ficou animado. Deus está nisso. Deus chama Gideão e fala: não, dá não. O que foi, Senhor? É pouca gente? Não, é muita gente. Manda embora os medrosos e os covardes. Sabe quantos foram embora? 22 mil. 22 mil. Puxa vida. Sobraram 10 mil. Apenas 10 mil. Gideão falou: nossa, mas tudo bem. Deus falou: não, ainda tem gente demais. Eu não quero fazer a guerra com muita gente, para ninguém falar, resolvemos o problema nós mesmos. Fui eu que fiz. Faz o seguinte, dá uma volta com eles no deserto. E para lá naquela represa lá. E deixa eles beber água. Os que abaixarem para beber a água, mais ou menos assim, ó. Trazendo a água e prestando atenção. Esses vão para a guerra. O resto você manda embora. Somente 300 homens fizeram isso.
os outros pularam na água, brincaram. Estavam numa guerra, mas distraídos. Você pode brincar, você pode assistir desenho, filmes, videogame, mas não perca o controle. No meio da guerra, você continua atento, mesmo na hora que você está divertindo. E a Bíblia fala, você sabe que é daí que vem os 300 dos espartas? É verdade, essa história aconteceu quase 1000 anos antes deles. Eles ouviram essa história e tentaram fazer o mesmo, só que se lascaram, morreram todos. Porque só Deus livra com 300. E a Bíblia fala então que Deus separa esses homens. Por quê? Porque Deus ganha com poucos. O mundo precisa de muitos. Olha para cá. Vou te dar uma palavra. Você e Deus é maioria. É suficiente. Ele não precisa de uma multidão. Ele precisa de gente que crê. É interessante. Eles foram no poço para beber água. Sabe como chamava o poço? Arode, em hebraico, significa tremer, ficar com medo. Não é impressionante? Foi naquele lugar que eles dependeram de Deus. E eles foram escolhidos. O apóstolo Paulo nos revela e nos lembra isso constantemente. Muito bem. Então, Gideão agora vai com os 300. E esse é um princípio poderoso dessa história. Estou indo para o final. É sobre, quando se fala de Gideão, toda essa história é sobre o pequeno, fraco e insignificante. Deus escolheu esse rapaz. E Deus falou para ele, Gideão, vai lá e desce no acampamento dos midianitas e escuta o que eles estão falando, antes de você atacar eles. E a Bíblia fala que Gideão levou com ele um dos seus servos e ouviu um guarda midianita conversando com o outro. Juízes 7:13. Coloca para mim. Olha o que eles estavam conversando. Ele diz assim: chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: eu tive um sonho. E eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou estendida. E é interessante que se você ler para trás, você vai ver que a Bíblia diz que os inimigos eram tão numerosos que eram como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Que loucura, hein? Era um exército enorme que assaltava Israel. Era muita gente. Milhares de soldados armados até os dentes. E agora tinha 300 homens para enfrentar eles. Os inimigos eram numerosíssimos. No entanto, um pequeno pão de cevada destruiu eles. Esse era o sonho. Um pequeno pão de cevada que rolou sobre eles. O que representa, pastor? O pão de cevada, que é suficiente para destruir qualquer exército que se levante contra você. O que Jesus falou? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Mas Jesus é o pão de cevada. Em Israel tinha 2 tipos de pães: de trigo e de cevada. Os pães de trigo eram dos ricos, os pobres eram de cevada. Jesus era de uma família pobre quando ele chegou aqui. Por que eu sei disso? Porque quando ele nasceu, seus pais ofereceram um pombinho e uma rolinha. Cada pessoa dava oferta naquela altura de acordo com as posses. Quem era rico dava um boi, classe média dava um
cabrito e os pobres davam uma pombinha em rolinho, que foi o que os pais dele ofereceram. Ele era o pão de cevada que veio. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Eu não sei o que você está passando. Não importa o tamanho do seu inimigo. Pode ser um câncer, uma depressão, uma dívida horrorosa, um passado terrível. Deixe o pão de cevada rolar em cima do seu inimigo, porque ele é suficiente para trazer a vitória que você precisa na sua vida. Coloque Jesus na sua situação. Envolva Ele na sua luta. Que coisa interessante que eles estavam, os midianitas. Você sabe o que é Midian? Midianitas é de Midian. Significa em hebraico, conflito, luta. Midian significa conflito, luta. Jesus está mostrando aqui. Você tem conflito em alguma área da sua vida? Você tem luta em alguma área da sua vida? É o pão de cevada rolando sobre o conflito. Leva Jesus para o problema. Senhor, eu sou incapaz de resolver isso aqui. Sou incapaz de resolver esse problema do meu casamento. Não tenho a mínima ideia de como eu vou pagar essa dívida. Não sei como que eu posso resolver essa situação. Não tem ninguém por mim. Eu chamo o Senhor para essa luta. Eu chamo o Senhor para esse conflito. Rola sobre ela. Eu preciso do Senhor. Ouse, ouse. Eu te desafio, ouse. Eu já tive muita. Como vocês me oraram aqui por mim hoje, eu fiz 27 anos que eu ando com Deus como pastor. E há 34 como crente. Poderia te contar muitas vezes que eu estive em conflitos horrorosos na minha vida. Em todos eles. Foi o pão de cevada que me salvou. Eu já tive em situações espirituais envolvidas que o pastor Luiz falava: eu não sei mais o que te dizer, vai para Deus. E foi Ele que fez, porque eu estava me ensinando a depender dEle, estava me ensinando a me voltar. Mas nós achamos ainda até hoje que é um homem que vai fazer algo, é uma pessoa importante que vai aparecer na minha vida, é um rico que vai não sei o quê. O seu Pai é o pão suficiente para qualquer coisa que você precisa. Qualquer coisa. Não há nada que diz respeito a você que Deus não se importa e que Ele não possa fazer. O que nos falta às vezes é parar e chamar Ele. Chamar Ele. Quieta a sua alma. Seja fraco diante dEle. Ele usa as coisas fracas. Não havia nada de virtuoso, nada de poderoso, nada de sobrenatural. Era só um simples pão de cevada. Quando Jesus pega 5 pães, 5 e 2 peixinhos, o que era isso? Nada. Mas nas mãos dele, o nada é suficiente para resolver o problema de uma multidão. Quando você chama o pão de cevada, ele é suficiente na sua vida. O Senhor disse a Gideão: eu estarei com você e você vai derrotar os midianitas. Eu vou te falar uma coisa só para você nunca esquecer. Olha para cá. Antes do diabo te derrotar, ele vai te convencer de que você é forte o suficiente para enfrentar ele. Não caia nisso. Antes que o diabo te derrote, ele vai te fazer esquecer que você é fraco. Não esqueça. Porque na sua fraqueza está a sua força. Não é ficar se martirizando, é apenas lembrar: eu preciso daquele que é maior. Eu não sou capaz. Então chega no fim da nossa história. Agora eles vão atacar. E Deus dá a estratégia final. O Senhor fala para Gideão pegar, cada homem pegar um vaso e colocar uma tocha dentro. E cercar o inimigo. Quando eles gritassem,
Eles deveriam quebrar o cântaro e gritar uma palavra que eles diriam: espada pelo Senhor e por Gideão. Deus falou: vocês vão gritar espada pelo Senhor e por Gideão, e quebra o cântaro e a guerra vai ser vencida. Mas que espada? Eles não tinham arma. A espada que Deus mandou eles gritarem era a espada do Senhor. Do Senhor, que é a espada mais poderosa que tem. A espada do Senhor. Eu encontrei um irmão um dia, não vou revelar quem ele é não, porque ele é conhecido. E eu tive uma briga com ele, feia, que ele estava errado. Ele não aceitou a minha repreensão. E ele contou para mim depois, porque depois ele se arrependeu, me procurou em amor. Ele falou: pastor, naquele dia que eu desliguei, eu falei: eu vou acabar com ele. Eu não sabia de nada. Ele falou para mim, a hora que eu disse isso, eu gelei do pé à cabeça. Como se Deus falou: não toque. Ele disse que ele ficou com tanto medo que ele demoveu da ideia na hora. Demorou para arrepender depois de me ligar, mas ele fez isso. Eu fiquei ouvindo ele me contar, ele não precisava me contar isso. Alguém queria me matar e eu nem estava sabendo. E eu não podia fazer nada, ia ser morto. Mas a espada do Senhor é por você. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Eles estavam declarando isso. Cada homem segurava um vaso de barro com uma tocha dentro, uma trombeta. Não tinha nenhuma arma. Como é que você vai para a guerra? Uma corneta para tocar, um vaso e uma tocha dentro. Vamos para a guerra. Milhões de soldados, milhares de soldados armados do lado de lá. E a Bíblia fala que tocaram a trombeta. Mas o que significa tocar a trombeta? Na Bíblia, tocar a trombeta é proclamar a palavra. Como que você vence, irmão? Calado? Não. Declarando a palavra. Como que Jesus venceu? Está escrito. Está escrito. Ele falou a palavra contra o diabo. Né? Você se lembra? A Bíblia fala que, você já viu a descrição do Senhor, em Apocalipse? Fala que na sua boca tem o quê? Quem lembra? Uma espada, uma espada. Espada do Senhor, espada do Senhor. Pela espada do Senhor e por Gideão. Qual que é a espada do Senhor? Aonde que ela está? Na boca. Em Apocalipse. Quando você abre a boca e fala a Bíblia, o inimigo é derrotado. Antes que o diabo roube a sua bênção, ele vai roubar o seu louvor. Ele vai te calar. Não se cale. Não se permita calar. Ah, pastor, mas a Bíblia fala... tem gente que fala assim para mim. Mas a Bíblia fala que... E fala mesmo, né? Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Se passa, mas não é. O sábio é o que fala a coisa certa na hora certa, não o que se cala. A coisa certa na hora certa é a Bíblia. Eu não tenho opinião, eu tenho a Bíblia para falar. A minha história e a história da minha mulher é uma história de falar a Bíblia há 34 anos dentro de casa, confessar a palavra, falar a palavra, acordar de manhã, os pensamentos vêm. Se eu fosse te contar os pensamentos que vêm na minha cabeça, que esse devocional, eu nem te conto. Deixa para lá. Mas eu tenho que decidir. Eu apenas me levanto para declarar: o Senhor é por mim. Eu sou justo. Eu sou o homem da aliança. Eu sou amado. Não estou sentindo nada. Pelo contrário, eu estou sentindo o contrário de tudo. Mas eu falo o que eu creio. Eu não falo o que eu sinto. Não falo o que eu vejo. Eu não falo o que o diabo fala na minha cabeça. Não falo as sugestões. Eu falo o que está escrito na palavra de Deus.
pela espada do Senhor na minha boca. Tudo que eu colocar a minha mão vai prosperar. A minha casa é abençoada. Cairão 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Praga nenhuma vai chegar na minha casa. Nenhum mal me acontecerá, porque o Senhor é comigo. Onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai me entregar. Eu serei bem sucedido em tudo que eu fizer, porque a bênção do Senhor já foi liberada na minha vida. Eu tenho a unção do alto, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho a habilidade do Espírito, eu sou ungido, o Senhor me chamou e eu vou avançar em o nome de Jesus. Palavra na sua boca, não deixe o diabo te calar. Fale contra os sentimentos. Veja, mas a Bíblia fala que tinha que acontecer uma coisa. O vaso tinha que ser quebrado. Não adianta. Sabe qual é o problema? Eu conheço, já viu aqueles pregadores? Eu tenho inveja. Aqueles pregadores que vão nos podcasts. Tanta palavra de efeito. Incrível, né? Pá, 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 pá. E os caras, uau, 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 uau. Eu fico pensando, gente, um dia eu for num podcast desse, eu não tenho nenhuma palavra de efeito para falar. Mas Deus falou uma coisa comigo: não adianta tocar a trombeta se o vaso não é quebrado. Só tem poder quem toca a trombeta com o vaso quebrado. Você é o vaso. Você é o vaso. Só tem poder na sua boca a palavra de Deus quando ela é falada depois que você se humilhou. Vaso quebrado é coração partido. Vaso quebrado é gente que se humilha diante de Deus. É gente que vai para Ele e fala: eu não presto, não sou capaz, mas o Senhor é tudo que eu tenho na minha vida. Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua intervenção, eu preciso da sua capacidade, eu preciso do seu poder, porque não tenho nada em mim mesmo que não venha de Ti. Mas preste atenção, olha para cá, últimos minutos. Talvez você entrou aqui hoje, você está sofrendo, você está debaixo de pressão, você está debaixo de dívida, você está debaixo de decisão, você tem problema na sua casa, você não está conseguindo dormir. Querido, a pressão quebra o vaso. Deus está quebrando você, porque Ele quer que uma luz que está aí dentro apareça, uma tocha de fogo. Não resista, se humilha. Quando Deus permitir o ataque, se humilhe. É nessa hora. Não procure quebrantamento, não precisa. Todo mundo aqui tem oportunidade. Se humilha. Nessa hora, o vaso é quebrado. Aí você pode trombetear que o poder de Deus vai aparecer. Na verdade, você sabe o que era tocado? Era o chofar. Chofar. Você sabe o que era o chofar? Ele era feito, aqui em Goiás a gente chama berrante, a gente faz de chifre de boi. Mas em Israel é do chifre do carneiro. Para ter o chofar, o carneiro tem que estar morto. Tocar o chofar é declarar que a obra está consumada, porque o Cordeiro de Deus morreu e levou toda a maldição que era minha sobre ele e me deu a sua vitória lá na cruz do Calvário. Alguém diga glória a Deus. Fique de pé onde você está, meu querido. Aleluia. Veja, tudo isso é algo tão incrível. Gideão era o menor, foi Deus que o levantou. Você já parou para pensar que Deus nos pega muitas vezes? Você já viu que a primeira vez, depois você não vai ler agora, já viu que a primeira vez que Jesus multiplica os pães, quem se lembra para quantas pessoas ele fez isso? Eram 5 pães para alimentar mais de 5.000 homens. 5 pão, fala comigo, 5 pão, 5 pães para mais de 5.000 homens.
Mas a segunda vez, eram 7 pães. Mas era só 4.000 homens. Qual que é a nossa lógica? Problema maior, provisão maior. Senhor, não estou entendendo. Para alimentar 5.000, o Senhor multiplicou 5 pães. Mas para alimentar 4, o Senhor multiplicou 7. Porque para Deus, quanto maior o problema, menor é a provisão que Ele precisa. É só para dizer para você que você sabe onde Jesus morreu? No Monte da Caveira. Mais especificamente no crânio da caveira. Porque a cruz é o fim da lógica humana. Deus faz de outra maneira. Deus não consulta